Está começando o podcast CBN Maringá e o podcast CBN Maringá desta semana fala sobre meio ambiente, energias limpas e resíduos urbanos. Maringá vai produzir biometano a partir do lixo orgânico, do resíduo orgânico. Será algo novo, pioneiro, inédito no tratamento dos resíduos e na produção de energia? Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo no podcast CBN Maringá Vanner Labigalini, que é CEO da Gastec Bioenergia. Olá, bem-vindo. Tudo bem? Tudo certo. E também Marciano Kwiatkowski, diretor de operações da Central de Valorização de Resíduos de Maringá, Versa Engenharia. Olá, Marciano, tudo bem? Olá, tudo bem, Luciana? Obrigado pelo convite aí, para a gente poder falar um pouco do lixo. É verdade, temos muito a falar, né? E muito obrigada por vocês terem vindo, terem aceitado o convite. Bom, primeiramente, Vanner, você pode explicar para a gente o que é a Gastec Bioenergia? Gastec Bioenergia é mais focado em soluções de dar um destino de produção de biogás, de biometano, que através do biogás gera o biometano, que para poder sim atender fontes diversas de suprimento para a indústria, veicular, pesados. Então é uma gama de alternativas, mas sempre partindo a especialidade da Gastec Bioenergia tá pegando da fonte primária, que é o biogás em si. Que aí a gente consegue fazer um monte de atendimento para redes isoladas ou não, por carreta. É uma grande tendência que agora o Brasil está saindo muito na frente nessa questão de produção de biometano através do biogás mesmo. Marciano, explica pra gente então o que é a Central de Valorização de Resíduos. Certo. A Central de Valorização de Resíduos Maringá é o nome que a gente dá para a nossa unidade filial de Maringá, né? Onde a gente tem algumas tecnologias hoje de recebimento e disposição final de resíduos, né? E a gente tem trabalhado agora para tornar a CVR uma central de soluções de multitecnologia para poder atender a cidade de Maringá, tanto na questão domiciliar, que hoje a gente recebe os resíduos sólidos urbanos, e também poder atender as indústrias. Hoje a gente tem na CVR já a disposição final de resíduos sólidos urbanos. A gente tem aterro preparado para resíduos da construção civil. Temos também um transbordo de resíduos volumosos, que hoje Maringá não tem um local licenciado para receber. Então a gente dá o destino correto através de um transbordo e encaminha para um local que pode receber esses resíduos, que fica fora da cidade. E também a gente está trabalhando agora com o licenciamento também de um transbordo e armazenamento temporário de resíduos perigosos. E o nosso próximo passo é colocar em pauta um projeto para segregação e triagem dos resíduos sólidos urbanos, que hoje já existe na cidade a separação dos resíduos urbanos do reciclado. Porém, muito desses resíduos ainda que poderiam ser reciclados vêm misturados à coleta urbana. E a nossa ideia o que é? Colocar uma planta de separação e desta separação destinar os resíduos orgânicos, e o que a gente chama de aterro seria uma grande fonte de geração de gás através do metano, onde a gente direcionará apenas os resíduos orgânicos, e os resíduos inertes que vem misturado na coleta urbana, a gente daria um outro direcionamento aí, fazendo um CDR e direcionando para alguma indústria, para geração de energia. Então quer dizer que aquela imagem, aquela ideia que a gente tem ou tinha do aterro sanitário está ultrapassadíssima. Na verdade, a forma que a nossa empresa já opera, né, a Versa Engenharia opera o aterro, é uma grande obra de engenharia, né? A gente tem muitos engenheiros hoje, apesar de as pessoas acharem que é um grande buraco, que joga lixo e tudo mais, mas tem uma série de controles, né? A gente tem engenheiros químicos que verificam a questão do tratamento dos efluentes, a questão também da reatividade dos resíduos. A gente tem engenheiros civis que cuidam da parte de impermeabilização, controle de compactação. Então é uma multidisciplina de engenharia e uma grande obra de engenharia. E a gente quer tornar isso aí mais sustentável, né? Poder direcionar menos resíduos que tenham uma possibilidade de gerar energia, direcionar para um lugar mais nobre, que não seja o aterro.
Então quer dizer que lixo é realmente dinheiro, é realmente energia. É uma fonte de energia, com certeza. Com certeza. É dinheiro lá que não, muita gente fala que está jogando dinheiro fora, mas não, ao contrário. Esse lixo pode ser muito, esse lixo, vamos falar de resíduos, se bem dimensionado, bem cuidado, vamos dizer, como a Versa e a CVR está fazendo, isso gera sim um grande ativo ambiental para toda a cadeia em si, entendeu? Ou seja, você está recebendo esse resíduos sólidos urbanos, lixo, vamos dizer, com vários inertes, saquinho, plástico, seja tudo que vem lá que o pessoal lá. E isso também é um trabalho que pode ser feito também de uma educação ambiental, de separar o que é orgânico, o que é, e isso ajuda muito na ponta, na hora que vai receber na ponta, de saber separar corretamente, aonde que tem aqueles catadores que vai separar o que é latinha, o que é plástico. Isso tudo vai sim ser direcionado o que é economicamente, que aí é onde que eles trabalham, estão fazendo todo esse planejamento, que vai para catadores, vai gerar uma receita para catadores. Plástico vai gerar uma coisa. E outros inertes que não dá para gerar, que é geralmente vidro, essas coisas, vai para uma queima térmica que pode gerar energia, e a parte do biogás, que é o mais nobre de tudo, sendo bem cuidado, bem produzido, como é a tendência que a gente está acompanhando junto com eles, eu vou ter um produto muito mais de melhor qualidade para poder injetar numa rede ou transportar a algum consumidor final, que é menos dispêndio que você vai ter antes. A central ela já faz isso de separar o que pode ser para uma cooperativa, por exemplo? Então, atualmente, né, a gente recebe já os resíduos separados. Né? Porém, a gente, durante a operação, a gente já vê que, apesar de todo o cuidado hoje da prefeitura, educação ambiental e tudo mais, ainda vem muita coisa misturada, né? Isso a gente sabe porque nós mesmos em casa já passamos por essa situação, né? Então, a nossa ideia agora é a gente está trabalhando um projeto para ver qual é o melhor sistema, né, custo-benefício, de segregar e triar esse resíduo para poder entrar com licenciamento no IAT e a gente poder implantar esse projeto, né? Mas ele já está caminhando ao longo desse ano aí, tem que estar muito mais adiantado isso aí. Essa é a nossa ideia. E como é a parceria de vocês? A parceria das empresas? É uma parceria onde que eles fazem toda essa triagem, que é o expertise deles, é isso, é saber receber de uma maneira correta, destinar da maneira correta, na melhor eficiência possível, e a gente entrou com a parceria de dar um destino nesse biogás, porque esse biogás está aflorando naturalmente, não é uma coisa controlável. Isso daí está sendo colocado, não pode enclausurar, tipo, por que não pode deixar de gerar biogás? Não tem que gerar, ele vai para a atmosfera. Ele vai partir para a atmosfera, queima ele, então está se jogando dinheiro fora de fato. Então por que não? Aí que entra a questão da tecnologia, que está sendo feito junto com uma joint venture com uma empresa italiana, que a gente vai trazer um equipamento sim inovador nesse caso, onde que a gente vai poder pegar esse biogás, que o biogás, para deixar bem claro, o biogás gerado em aterro é uma situação de contaminantes, em virtude de tudo isso que a gente estava falando. O biogás gerado, por exemplo, numa biomassa de usina de cana ou de sonicultura é outro tipo de biogás. Também tem contaminantes? Ele tem menos. Entendeu? Porque ele faz uma cadeia de controle lá, porque você pega a geração de sonicultura de um jeito, entendeu? Aqui no aterro é muito mais complicado, por isso que a gente fala que é um processo mais rigoroso, que aí vem esse biogás onde a gente consegue tratar ele e aí sim destinar, que o biometano é praticamente igual o gás natural. A única coisa que o biometano, ele na sustentabilidade, ele está numa cadeia mais classificada, considerando que o gás natural, os dois são ecologicamente corretos. Esse biogás vai se transformar em biometano? Isso, esse biogás vira biometano. Esse que é o grande processo. Então, quanto mais eficiente que o CVR fizer
nesse todo esse processo que o Marciano falou, mas eu vou ter uma qualidade de biometano na ponta, porque eu vou ter o biogás, uma qualidade melhor, quanto menos contaminante, mais eficiente eu consigo fazer a produção de biometano, sem ter muito, fazendo por vários processos, até ele ficar, vamos dizer, num blend, no ideal de uma purificação. É uma purificação, pura e simplesmente. Então a central produz o biogás e a Gastec transforma em biometano. Isso mesmo. E aí, o biometano vai para onde? Esse biometano você vai poder injetar numa rede estruturante. O que é uma rede estruturante? O gasoduto. É o gasoduto. O gasoduto, naturalmente, quando a gente pensa, que vem lá da Bolívia, por exemplo, vem traçando, e esse é um gasoduto tradicional, que tem das jazidas lá na Bolívia, e tem o projeto estruturante, que está acontecendo aqui em Maringá e vai acontecer em Londrina também. É onde que não precisa conectar numa rede gasoduto Brasil-Bolívia, por exemplo, é onde que você faz o projeto estruturante, que pega uma fonte próxima, que essa é a grande vantagem, por exemplo, de Maringá, que tem uma fonte próxima, que é onde que a gente vai produzir biometano advindo lá do aterro, e vai poder injetar numa rede de gasoduto da própria Compagás. Mas então, o aterro, então, a central vai ter que estar sempre naquele mesmo lugar para aproveitar essa rede. Vai estar sempre naquele mesmo lugar por causa da produção. Não tem como, entendeu? Porque um tá ligado no outro. Não tem como separar. Então ela está produzindo aqui biogás, esse biogás está gerando, a gente está tirando ele, o que está jogando na atmosfera, buscando, tratando e injetando. Aí não vai ser só para o gasoduto, pode ser alguma diretriz. Se você vai ter produção suficiente ali, a quantidade é tão grande que só injetar na rede vai sobrar. Daí vai ser transportado por caminhão. Aí você leva para um lugar onde que a rede não está chegando. Por exemplo, vamos levar para Pucarana. Pucarana precisa de uma... Porque o biometano, o gás natural, ele substitui o GLP. Então são todos os matérias-primas. O GLP é o mais contaminante. Então você tira o GLP, aí você entra na cadeia do gás natural. Por que agora o pessoal, as empresas, principalmente exportadores, tudo está querendo entrar no biometano? Porque está entrando na questão de rastreabilidade de carbono. Então, quanto menos carbono, CO2, que você lança na atmosfera, a gente chama de pegada de carbono. E isso vai começar a ter uma certificação. O gás de cozinha tem muito? Tem muito, é o GLP, né? Que é o butano que a gente chama. O gás de cozinha, ele é butano, que é contaminante. Isso é uma coisa muito importante de falar também, Luciano, porque muitas vezes o gás de cozinha é contaminante, ele é tóxico. Sim, ele é tóxico, porque o butano são gases pesados que a gente chama, entendeu? Já o biometano, o próprio gás natural, vamos falar do biometano, ele não é tóxico, mas ele é muito mais limpo na questão de por exemplo, você ficar inalando ele, não é diferente no GLP. Você passa mal, tudo no outro, porque ele passa tudo por um tratamento antes. Por isso que a gente fala do tratamento. Então, quando a gente ouve falar em acidentes domésticos com gás de cozinha... É por causa que é o butano, ele é altamente inflamável, com entendeu? O biometano, a história é diferente. É diferente. Entendeu? Ele mais seguro, então. Ele é mais seguro, mais ecologicamente correto. A gente diz que ele é mais leve que o ar, então ele se dissipa muito rápido. Perfeito, então. Por isso que está todo mundo atrás do biometano. O grande problema é achar as fontes produtoras de biometano, que o biometano está diretamente ligado no biogás. Não dá para separar. O biometano só vem advindo do biogás. Então não tem como você separar as fontes, entendeu? Hoje o biogás que está gerando ali, está gerando naturalmente, é uma coisa natural. Né? Agora, e a central, ela recebe os resíduos só de Maringá ou também de outras cidades? Se vocês tiverem capacidade aí de produção, grande capacidade de produção, é interessante receber de outras cidades também? Sim. Hoje a gente recebe, eu não sei precisar agora aqui, mas a gente recebe de outras cidades também, né, da região toda, né? Recebemos também resíduos privados de indústrias locais e são resíduos todos orgânicos que favorecem a geração do biogás, né? E
A vantagem hoje, o Wanner até comentava da questão do biometano, falou da geração de energia também, né? No sul do Brasil hoje, a questão da geração do biogás para biometano, ele vai ser inovador, inédito. Primeiro, né? Hoje só existe 2 projetos, Luciana, de onde que é injetado, vou falar injetado em rede, tá? Esse projeto que está sendo construído aqui na cidade de Maringá. Vai ser o primeiro do Sul, tranquilamente. O único projeto que existe é em Fortaleza, que é uma empresa, um aterro lá de Fortaleza, que faz o mesmo procedimento, capta o biogás, trata ele numa tecnologia que eles têm lá, e injeta isso numa rede para atender Fortaleza e região. Aqui no sul do país não existe esse projeto. O que está sendo o conceito agora que a gente está trazendo para cá é de um biogás gerado no aterro, tratando e colocando numa rede ou fazendo uma rede de distribuição. Por que é inovador? Primeiro, porque está injetando numa rede já direto. E o segundo, está levando o gás natural, o biometano, para uma região isolada do ramal que desce, que a gente chama de ramal de Camarão, né? Que desce lá de Bolívia, passa ali por Penápolis, depois ele desce lá fazendo a costa, né? Que é Curitiba, Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul. Então a gente chama gás Camarão, que só faz na costa. Tá. Essa nossa região aqui independente, está então, sendo por isso que a gente inovadora. está aí dentro das diretrizes, até alinhado com o governo, que está querendo interiorizar esse gás. Então essa interiorização, qual que era melhor? Já fez muito estudo no passado. Construir uma rede de gasoduto, caríssimo. Então, por que não aproveitar onde que está a fonte primária, próximo, e fazer a produção próxima? Assim? Ou seja, então, nós para estamos que falando aquela de uma cidade, economia. aquela região, aquela cidade seja autossuficiente no seu isso biometano. mesmo. Imagina Maringá, né? O próprio resíduo gerado pela própria população da cidade, Vai ele abastecer. retorna e abastece, sei lá, o ônibus da cidade, abastece a indústria legal. local, as próprias residências, né? Aquecimento de chuveiro, etc, de água. A princípio, essa rede vai abastecer a indústria Coca-Cola, né? E o Eurogarden, isso? Isso, a Eurogarden tem alguns estudos de alguns postos de combustível, entendeu? Que isso já é uma diretriz da própria Compagás, entendeu? Para atender a população como um todo, como GNV, né? Gás natural E veicular. daí os ônibus entrariam, né? Entraria também. E os pesados, quando eu falo caminhão pesado, é caminhões, por exemplo, uma ideia que está sendo construída em conjunto. Quantos caminhões de lixo entra lá dentro, lá para descarregar, Marciano? Brincando uns 200 por dia. 200 caminhões. Tenta imaginar esses caminhões, esses 200 caminhões, entra todo dia lá, movido a diesel. E esses caminhões movidos a diesel, são os grandes poluidores, correto? Certo. Aí se você pegar aí uma fração assim de 10% no máximo, 5% do caminhão, falar que eles vão poder rodar a biometano. Olha só. Já existe esse case. Então, esse caminhão de lixo movido a biometano, combustível sustentável, deixando um outro combustível e, ironicamente, esse mesmo produto, lixo que está sendo lá, vai ser o combustível dele no amanhã para poder rodar e fazer captação dos lixos nas cidades, tudo. Porque ali, esse que é o conceito que eu queria falar. Ali na central, onde que a gente vai estar produzindo, a gente vai estar colocando um microposto só para atender esses caminhões, não o consumidor que... Né? Então, todo o caminhão de lixo que entra lá, movido a biometano, ele deixa, vai, passa lá, abastece. Então, ele vai fazer uma economia circular. O próprio lixo vai gerar o próprio combustível para ele. Pois é, pelas possibilidades, pelo potencial que esse projeto tem, né? A gente pode dizer que ele é revolucionário, porque ele vai revolucionar mesmo Bastante. a nossa forma de lidar com resíduo, pelo menos, né, aqui na cidade. Muito sustentável, sim, né? E né? Maringá já é conhecida como uma cidade moderna, né? Para o sul do Brasil inteiro. A população poderia até ter, talvez, para até incentivar na educação ambiental, um bônus pela separação correta do lixo, né? Sim. Já que ela vai estar ajudando a produzir Isso energia. vai ser uma política pública, ser, né? Porque indiretamente, pegando esse gancho que você falou, Luciano, se a cidade, já foi feito um estudo sobre isso, se a política da cidade, que está se caminhando bem para isso, que é sempre uma postura muito favorável do Silvio Barros, em outras gestões que eu já conheci ele, e atualmente ele retornando. Então, se você pegar aí caminhão
de lixo rodando com biometano. Veículos, uma frota de veículos, que não dá para trocar toda a frota no município, mas uma grande parte ser movida a GNV. Se você pega os ônibus movidos a biometano, pode ser que pela beleza da cidade de Maringá, ela pode começar a ter certificados ambientais de crédito de carbono. E isso, qual que é a vantagem disso? Hoje você vai num determinado banco, se você fala que você tem a certificação, que também tudo isso que a gente está procurando, consegue empréstimos, consegue tudo, é uma moeda de troca. O resumo no final daí é uma moeda de troca. E até, assim, pode até atrair indústrias, né? Porque as indústrias também buscam infraestrutura, né? Hoje a região é desassistida da questão de abastecimento de gás, né? E daqui a pouco vai ter uma certa vantajosidade se instalar aqui, que é ter a possibilidade dessa energia, né? Isso, limpa. Muitas indústrias procuram lugar onde que tem um gás natural. Por exemplo, uma indústria de massas, de bolacha, eles precisam de ter o biometano, o gás natural. O biometano seria o prêmio para eles, mas tendo uma fonte de gás natural é o que eles precisam. Vou dar um exemplo muito clássico. Muitos anos anterior tinha a Florência, né, que é uma cerâmica que tinha em Londrina, que fazia pisos, vasos sanitários. Fechou porque não tinha a opção do gás natural, porque lá no passado existia uma intenção de trazer um ramal de gasoduto para Londrina e Maringá, e acabou não se consolidando. Eles foram embora, entendeu? Então, uma Macarrão Galo, por exemplo. Então, hoje acaba atraindo para a cidade sabendo que tem essa opção do gás natural. No caso do gás natural, tendo a opção do biometano, ele leva mais vantagem ainda. Agora, na corrida pela descarbonização, né, que não se fala em outra coisa, descarbonização, né, quando a gente fala em meio ambiente, né, esse projeto é um passo grande, um passo médio, como que vocês classificam? Eu considero, Marcelo, que é um passo grande. É muito grande. Muito grande. É bastante. Muito grande. E é um curto espaço de tempo. É um passo que, para uma cidade como Maringá, que está em franca expansão e tendo essa alternativa, eu acredito que num curto espaço de tempo é um passo muito grande mesmo de ter essa transição energética, ter essas questões de valorizações energéticas. Energia verde, né? Energia verde. Isso sai ganhando em todo aspecto. Então é um passo que avança muito a passos longos mesmo. Que legal. Então, em breve a gente vai ter vai começar já a enxergar essa mudança, né? Com certeza. Porque a gente teve o lançamento do gasoduto, né? Inclusive, no dia do lançamento a imprensa achou que estava começando a obra, mas na verdade já tem 1 quilômetro, né? De gasoduto, ou seja, a coisa está avançando muito rápida, né? Graças a Deus está andando rápido, tem muitos trabalhos ainda a ser feitos, alguns licenciamentos por finalizar, né? Porque tem que seguir todas as regulamentações e a regra do jogo é bem clara. Então a gente tem que cumprir tudo dentro do rito de burocracia, fazer o que tem que ser feito, atingindo os objetivos. Inclusive, naquele dia da nossa entrevista, eu esqueci de comentar que Maringá vou dar um spoiler bem básico aqui, que existe uma pesquisa que a gente está fazendo através de um PDI, e isso é totalmente inovador mesmo, viu, Marciano? Acho que eu nem tinha comentado com você sobre isso. É através da corrente de biogás a gente produzir biohidrogênio. Hidrogênio é uma evolução do biometano. É o hidrogênio verde? E é o hidrogênio verde. Mas tenta imaginar o hidrogênio verde, onde que o pessoal fala muito do hidrogênio verde, que é uma transição energética, que eu chamo que é as escalas. O hidrogênio verde está no topo. Mas a produção dela é muito cara, que precisa de grandes quantidades de águas, que é a eletrólise, e grandes investimentos, por isso que sempre faz em umas regiões, por exemplo, lá no Ceará, Pernambuco. Então tem essa questão. A gente está trazendo um desenvolvimento que pode ser uma central aqui em Maringá mesmo, a gente fazer os primeiros testes piloto através de um container, pegar o biogás gerado e transformar ele em biohidrogênio. Por que a gente fala biohidrogênio? É o hidrogênio verde advindo da onde? Do biogás. Então isso, o que eu quero afirmar bem? Você tem uma matéria-prima chamada hidrogênio disponível, né, vai atrair outro tipo de indústria. O hidrogênio, ele potencializa a capacidade do biometano?
Aumenta a capacidade dele? Pode, ele é um outro tipo de molécula que a gente chama, né? O hidrogênio, ele é, por exemplo, vou dar um exemplo, uma indústria de o food grade que a gente chama, uma indústria de margarina precisa do hidrogênio. Entendeu? Então hoje você tem, muitas vezes tem uma fábrica de margarina, por exemplo, mas ele tem que buscar em outros lugares o hidrogênio. Aí vem o custo da logística. O que é aquilo que eu estava falando. Se a gente tem uma fonte produtora rica, que é o biogás aqui, advindo do aterro sanitário, e a gente consegue transformar isso em vários business para trazer uma indústria, eu preciso de hidrogênio. Lá eu vou ter hidrogênio e não vou precisar buscar lá em São Paulo, não sei aonde. Lá eu tenho um biometano, tá próximo. Hoje a gente fala tudo em custo, né? Quanto menos distância você tiver, você tem um menor custo, menor valor agregado no produto em si. Então, esse biohidrogênio é uma coisa futura, tá? Deixa bem claro. Mas está na pauta da rota tecnológica nossa, já, tá? Tá ótimo. Agora, só para encerrar, uma curiosidade. Marciano, como que a gente faz em casa para separar o lixo orgânico para facilitar esse trabalho todo? O ideal, a cidade já possui a coleta seletiva, né? É tentar separar o máximo possível. Mas, por exemplo, eu coloco o lixo orgânico num saco plástico. Saco plástico. Esse saco plástico, como ele é tratado quando ele chega ali na central? A nossa ideia de colocar essa segregação e triagem é justamente que os resíduos passem por um sistema de peneiramento, separação e rasga-saco. Esse é o nome mesmo. É um rasga-saco. Que você, rasgando essa sacola, o orgânico já se dissipa ali e separa o orgânico de plástico, inerte e tudo mais, e já vai direcionado para o aterro. Então, lógico, você colocar, dar direcionamento para os orgânicos em uma determinada embalagem vai facilitar, né? Mas a gente também vai fazer o nosso trabalho, que é tentar acelerar isso para acontecer de uma forma correta na disposição final desses resíduos também. Tá certo. Wanner, mais alguma consideração? Perfeito, eu agradeço aí pela oportunidade de cada vez explicar melhor, que são assuntos novos, que é muito falado, mas gera toda uma confusão. Se é biogás, se é biometano, se é gás natural, se da onde vem. Então sempre importante a gente estar esclarecendo as etapas dos processos. Mas agradeço já a atenção. Muito obrigada pela participação no podcast. Agradeço até uma próxima. O convite. Fica o convite para você visitar também o nosso projeto lá. Com certeza. O podcast CBN Maringá conversou com Wanner Labigalini, CEO da Gastec Bioenergia, e com Marciano Kuviatkowski, diretor de operações da Central de Valorização de Resíduos de Maringá, Versa Engenharia. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.